Hoje nós vamos bater um papo com o Maurício Anish. E aí, galera, beleza? Esses dias eu conversei com o Maurício Anish, que é um professor da Universidade de Delft, na Holanda. Ele é um cara bem conhecido aqui também na comunidade de dev do Brasil. Ele fez alguns cursos lá na Alura, trabalhou por vários anos na indústria para depois migrar para a academia. Então esse bate-papo foi muito legal. A gente falou sobre teste de software, a gente falou sobre a diferença entre a carreira na indústria e a carreira acadêmica. A gente falou sobre os trabalhos de pesquisa do Maurício Anish e dos livros que ele escreveu. Então foi muito bom. Eu agradeço ao Maurício Anish pelo papo, foi muito legal. E na verdade a gente pode até marcar outros vários papos, porque tem muito assunto para tratar. E eu espero que você curte esse bate-papo. Opa, e aí, Anish, beleza, cara? Tudo bem, Otávio? Obrigado pelo convite. Bom, cara. Obrigado por você ter aceitado o convite. Faz um tempo já que a gente falou de conversar aqui no canal, né? Mas eu que estou enrolando. Na verdade, eu só fiz 2 entrevistas no canal. A minha ideia inicial era fazer uma por mês. Só que aí tem tanto tema para tratar e tal, eu acabei enrolando esses que eu tenho chamado de Dev Chat. Depois eu descobri que tem um Dev Chat TV. Pelo menos o nosso é Dev Chat, né? Não é exatamente igual o podcast que já existe, né? Mas, então, muito obrigado, cara, pela sua presença aqui. E aí a ideia é a gente bater um papo mesmo, né, sobre sua carreira e tal, essa questão de... Acho que a gente tem bastante coisa em comum também, né, porque a gente somos pesquisadores e tal, e também temos esse amor pela prática mesmo, né, de desenvolvimento de software. Então acho que a gente tem bastante coisa para falar, assim, tem bastante coisa comum, né. E eu só queria começar com esse comentário do negócio da gambiarra, né? Não sei se você viu lá que tem uma desenvolvedora holandesa que diz que tem tanto desenvolvedor brasileiro na Holanda que gambiarra se tornou agora um termo local, né? Você ficou sabendo disso daí, não? Eu vi esse tweet, e esse tweet apareceu na minha rede de amigos brasileiros, na minha rede de amigos holandeses, na universidade. E o número de brasileiros aqui tem crescido tanto. Eu estou aqui há 5 anos e eu tenho visto o número de brasileiros crescendo, né? 5 anos atrás, acho que já era grande. A gente até fez um meetup de brasileiros na época. Nossa, tem só crescido. É um mercado muito grande aqui, né? Sim, sim. Tem até o Lucas Montano, do canal Lucas Montano, não sei se você conhece ele. Ai, não, puxa vida, não. Então, ele é youtuber, né? Ele é desenvolvedor, ele tá no Disney Plus, lá em Amsterdã. Eu até ia falar, cara, tem que conversar com o Maurício, com o Anish e com o Lucas Montano, que esse negócio de gambiarra aí não tá certo, né, cara? Em vez de ser tipo, bora testar, né? Que os caras estão aprendendo, os caras estão aprendendo gambiarra. Dureza, né? A vida real é dura. A vida real é dura, exatamente. É isso que eu tô percebendo. Então, falando de vida real, né? Você, cara, tem uma trajetória bem excepcional, assim, bem diferente. Eu acho que você é o único brasileiro que eu conheço que teve essa trajetória de primeiro ser um desenvolvedor, né? De estar na indústria e depois migrar para pesquisa. Acho que o único outro cara que eu conheço é o Philip Guo, não sei se você conhece ele. Ele é um desenvolvedor, ele era do Google, né? Ele fez doutorado, foi pro Google e depois ele voltou. Ele tá, acho que na University of California, San Diego, se não me engano. Então, mas tem bem pouca gente, né, que segue esse caminho. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória aí, o que te fez migrar para pesquisa, né? E o que você fazia antes, né? Você era desenvolvedor mesmo, numa empresa e tal? Fala um pouquinho disso daí. Você quer a resposta honesta ou a não tão honesta, Otávio? Pode ser honesta. A resposta honesta é que acho que no fim das contas eu sempre gostei dos dois, tanto da academia quanto da indústria. Então, quando eu comecei o meu mestrado, eu já trabalhava. E eu não quis parar de trabalhar para fazer só o mestrado porque eu achava que os dois eram legais. Eu aprendia coisas diferentes nos dois. E aí, quando eu acabei o mestrado, para ser honesto, 3 meses antes de acabar o mestrado, o meu plano era não fazer um doutorado, era só ir para a indústria mesmo. Mas acabei o mestrado e me deu aquela saudade, sabe? Eu falei, então eu vou fazer um doutorado também. E conversando com o orientador, eu falei, olha, eu quero fazer um doutorado, só que eu também quero continuar na indústria. E ele acabou super aceitando, porque não é muito comum, né? Geralmente você quer um aluno de doutorado dedicado. Mas o Gerosa foi super compreensivo comigo. E no doutorado eu continuei trabalhando também,
Porque eu gostava das duas coisas. Então, no fim, acho que foi mais essa indecisão do tipo, do que eu gosto mais, academia ou indústria? E nunca consegui decidir, fui fazendo um pouco dos dois. Aham. Até que a hora que eu terminei meu doutorado, eu decidi que eu queria ficar mais na academia. Uhum. E aí tô aqui há 5 anos. Ah, que legal, cara. As coisas são meio acidentais também, né? Não são tão planejadas, né? Comigo aconteceu parecido, que eu fiz o mestrado, minha ideia era fazer mestrado, eu já tinha feito estágio e tal, mas eu fiz graduação e depois fui fazer o mestrado. Aí minha ideia era fazer mestrado e voltar para a indústria, mas aí, tipo, fazendo o mestrado, aí, tipo, você vê que o negócio tá dando certo, você começa a gostar e acaba seguindo, não é tão, assim, planejado, né? E o que você fazia, em que empresa, que tipo de empresa você trabalhava, que tipo de tecnologia que você usava quando você fez o mestrado e doutorado? Eu trabalhei na minha carreira em 4 empresas. Uhum. Uma delas chamava-se EWTI. Era uma consultoria em São Paulo muito pequenininha, nós éramos em 10 pessoas. E a EWTI fazia projetinhos web, Uhum. né? Não só aplicações de... Como eu vou falar? Não só site promocional, que era uma coisa que eles faziam bastante também, mas aplicação do tipo ERP e tudo mais. Uhum. Na EWTI, eu participei de um projeto que era desenvolver para um dispositivo embarcado, aqueles terminais de pagamento, né, os POS, como a gente chama. E isso abriu a porta para outra empresa que eu fui na sequência, que era a Verifone. Uhum. Eu fiquei 3 anos na EWTI, programando basicamente em PHP, ASP, Java, C Sharp, dependia do projeto. Uhum. Aí eu fui para a Verifone, trabalhei 3 anos lá, e lá era desenvolvimento embarcado, programação em C o tempo inteiro. Um dos momentos mais fantásticos para mim, porque a hora que eu fui desenvolver para C mesmo, num dispositivo que tinha 200 MHz de processador e 2 MB de RAM, aí sim que qualquer vírgula faz a diferença, uma variável a mais ali faz diferença. Então eu evolui muito como programador ali. No fim do meu mestrado, eu saí da Verifone e fui para a Local Web. Na Local Web eu passei 1 ano, eu trabalhei no time de billing, cobrança na Local Web, e grande parte do trabalho lá foi refatorar o sistema de billing da Local Web, que até então era um monte de stored procedures no SQL Server deles, e a gente migrou tudo para C Sharp. E a Local Web também foi uma empresa fantástica para mim, porque o meu time era muito bom. Todo mundo era tecnicamente bom. Então eu acho que eu evolui muito como desenvolvedor ali também. De lá eu fui para a Kaelon, e na Kaelon eu comecei como instrutor, dando os cursos de Java, alguns cursos de agilidade. E aí, em algum momento, a gente acabou criando o Alura, né? Então, eu comecei a focar no Alura. Não muito como desenvolvedor, apesar de fazer uma coisinha aqui ou acolá, mas muito na parte de criação de cursos. Uhum. E, ao longo desses 5 ou 6 anos de Kaelon, eu viajei muito para dar esses treinamentos fora de São Paulo, né? Então, por exemplo, treinamentos em órgãos do governo e tudo mais. E aí também foi onde eu aprendi demais, porque você vai, né, começa a conversar com uma empresa do governo, empresa privada, e eles começam a falar dos problemas que eles passam. Tipo, olha, a gente tem esse problema que resolve isso. Então, isso foi me dando muita ideia, né, dos problemas que todo mundo vai enfrentando. Depois da Kaelon, eu vim direto aqui para a Universidade de Delft. Uhum. Legal, cara. E academias, né, o tempo inteiro. Uhum. E aí você fez o pós-doc antes de entrar como professor aí em Delft, né? Sim, eu vim para cá como pós-doutorando e meu plano era ficar 3 anos, que esse era o contrato que eles tinham me oferecido. E legal, passar 3 anos na Europa, né? Por que não? E a gente acabou gostando, eu e minha esposa acabamos gostando muito da Holanda. Nesse meio tempo, abri uma vaga de professor assistente. Eu apliquei meio que, né, por que não, vou aplicar. Eu tinha que aplicar, né, como um candidato interno, é elegante que você aplique. Mas, na verdade, minhas esperanças estavam super baixas, porque são vagas super disputadas. Sim. Mas, no fim, eu acabei sendo um dos escolhidos e acabei virando professor assistente em 2018. Isso. Então, agora eu comecei o meu 4º ano como professor assistente. Ah, que legal, cara. Parabéns, porque é difícil mesmo, né? A gente vê... tem poucos professores brasileiros no exterior. Tem o Gerosa também, né, que foi o seu orientador, que eu conheço.
e pelo menos na nossa área, né, não tem muitos professores que eu vejo. Quer dizer que é porque é difícil mesmo você conseguir uma vaga dessas, né? Tem muita gente do mundo todo, tem muito pessoal que faz pós-doutorado, publica bastante, então às vezes fica difícil mesmo você conseguir competir, né? Então você tem um mérito muito grande de ter conseguido entrar, parabéns mesmo. E qual que é o teu feeling, assim, da diferença que é bem diferente, né, Anish? Tipo, qual que é na sua visão, as vantagens e desvantagens de trabalhar na indústria e de trabalhar na academia como pesquisador, professor? Eu acho que são dois mundos diferentes, né? Quando você está na indústria, você está muito focado em resolver o problema que você tem agora, para entregar aquela funcionalidade agora, para começar a ter retorno de investimento agora. E você, como desenvolvedor de software, você até de vez em quando para refletir de uma maneira mais abstrata. Nossa, como que eu posso melhorar aqui o que a gente está fazendo? Mas é algo que tem que ser combinado, né? Porque se você entrar naquele ritmo de só pensar em entregar funcionalidade, você para e não reflete tanto, né? Uhum. Como que você convence uma empresa de parar 2 meses para criar um framework que talvez, eventualmente, vá fazer a galera ser mais produtiva? Uhum. E na academia, dado que a gente não tem essa pressão de entregar funcionalidade, a gente está aqui pensando sobre como melhorar o processo de engenharia de software. Uhum. Né? De novo, sem nenhuma pressão. Se não achar nada, também está tudo bem. Né? A gente está explorando o tempo inteiro. Essas são, para mim, as diferenças. O grande desafio é que os problemas aparecem muito com frequência quando você está na indústria, né? Porque você está ali no dia a dia codando e sofrendo. Na academia a gente não está, a gente tem menos contato com quem está codando e sofrendo, então a gente tem que às vezes ficar, né, procurando problema para atacar. Então acho que é aí onde as duas coisas se encaixam muito bem, né? Porque a indústria é um prato cheio de problemas para serem resolvidos e eles não têm, talvez, investir em resolver esses problemas talvez não seja o principal foco deles, né? Uhum. E a academia que tem o foco em resolver problemas precisa de problemas para serem resolvidos. Acho que é por isso que eu sempre gostei de editar um pouquinho nos dois, né? Porque eu vi um problema que acontecia comigo como desenvolvedor ou com os meus colegas e aí tentava tentar pensar de maneira mais abstrata nele dentro da academia. Uhum. Legal. E você também, como eu, imagino e parece-me que você gosta da área de teste, né? De fazer o teste, de TDD e tal. Qual que é a tua experiência, tanto na prática, quer dizer, quando na parte da sua carreira mais em indústria mesmo, porque também isso mudou muito, né? Acredito que na época que você estava na indústria, acho que isso não era tão mainstream ainda. Eu tenho percebido que o pessoal está adotando muito mais, né? Teste automatizado, pelo menos, TDD menos, mas teste automatizado. Eu até vi um survey até hoje mesmo, o pessoal falando que lá no Airbnb tem 10 mil testes unitários e assim por diante. Quer dizer, as empresas estão realmente adotando isso. E o Google faz tempo já, né, que tem uma cultura de testes bem, bem forte. Mas qual que é o seu feeling nessa área de teste, assim, na indústria e de TDD também? Porque TDD eu tenho a impressão que é menos, né? Que assim, sei lá, a minha estimativa seria tipo 10 a 5%, sei lá, 5 a 10% no máximo dos desenvolvedores. Tipo, o estilo default é TDD. E qual que é o seu feeling disso daí? Você acha que assim dava para melhorar? O que você tem para falar sobre isso? O meu feeling sobre teste automatizado é que hoje o esforço para convencer alguém que tem que escrever um teste é muito menor. Uhum. Eu comecei a escrever teste automatizado em 2006 e naquele momento você via, né, o pessoal comentando sobre teste automatizado, mas na prática mesmo era difícil ainda, né? Tinha que rolar um convencimento para isso acontecer. Eu trabalhei em muito projeto onde eu sabia escrever teste automatizado, mas o projeto não tinha teste automatizado e não dava para convencer os desenvolvedores ao redor a fazer teste automatizado. Não era cultura. Hoje, acho que todo mundo já sabe que tem que fazer teste automatizado. Então, isso é um passo muito legal, né? Ninguém hoje entra sem saber que tem que escrever teste. Sobre TDD, eu acho mesmo que TDD é uma prática que as pessoas fazem muito menos, mas eu nem sei se é tão problemático. Eu acho que é mais problemático desenvolver software sem pensar em como ele vai ser testado no futuro. Uhum.
Acho que isso é um problema maior do que fazer TDD, porque TDD, no fim das contas, a minha reflexão hoje é que é uma coisa muito pessoal, né? Uhum. Se te faz produtivo, faça TDD. Se não te faz produtivo, não faça TDD. Mas testar, tem que testar o tempo inteiro. E hoje, o que eu acho que é o próximo passo, é uma coisa que eu converso bastante com o Alberto Souza, Dev Eficiente, né? Uhum. Que acho que a gente passou da fase de convencer as pessoas que tem que testar, agora é convencer a testar direito, testar de maneira sistemática, procurar por bug de verdade, não só escrever o teste automatizado. Uhum. Vou só falar mais uma coisinha, só para não entrar tão a fundo, mas acho que quando você está escrevendo seu teste automatizado ali, com o foco em guiar o desenvolvimento, né, pensando, vou escrever um teste aqui, vou implementar um pouquinho, vou escrever um teste aqui, vou implementar mais um pouquinho, é bem legal, te dá suporte, mas isso não é testar. Testar é procurar por bug, né? Você tem a sua implementação ali que está mais ou menos madura, é procurar agora por caso que vai acontecer no mundo real, que vai quebrar a sua aplicação. E isso você às vezes não faz quando está pensando no desenvolvimento, porque a sua cabeça está cheia de outras coisas. Acho que esse é o passo que está faltando agora. O dev escrever teste que acha bug. Uhum. Certo, então, eu lembro que eu li, acho que um artigo seu, e eu tenho falado sobre isso também, né? Sobre a diferença de testes quando você fala de TDD, que é o teste que está guiando o seu projeto, e mesmo o teste que o desenvolvedor faz logo depois de implementar, faz um testezinho, digamos assim, né? A gente que sabe da área de teste, sabe que isso daí é o mínimo do mínimo, né? Quer dizer, as técnicas, né? Se a gente pensar, né? O tanto de entradas possíveis que a gente tem para cada funçãozinha mínima é muito grande, né? E aquilo ali é realmente o mínimo. E de fato, parece-me que o que o pessoal está chegando hoje em dia é fazer pelo menos um pouquinho de teste automatizado para as funcionalidades, né? Mas falta realmente essa parte mais sistemática de usar as técnicas mesmo. Acho que isso aí já tá um pouco mais longe. Você acha que isso daí é a cargo do desenvolvedor? Porque, assim, me parece que também tem essa questão do time de teste, né? Às vezes me parece que talvez o mais interessante, não sei o que você acha, seria o desenvolvedor fazer esses testes mais mínimos, assim, né? Ou fazendo TDD, ou fazendo um pouco depois. E esses testes mais sistematizados mesmo, que se usa as técnicas e tal, ficar a cargo do time de teste, de QA, né? O que você acha? Você acha que é um caminho interessante? Ou você acha que o desenvolvedor tinha que fazer também esses testes mais rigorosos? O que você acha? Otávio, antes de eu responder isso, eu queria até comentar que isso é uma outra vantagem dessa relação indústria-academia. Porque mesmo os meus livros de TDD e testes, se você pegar eles para ler, você vai ver que eu também não falo muito sobre testes de maneira sistematizada lá, porque os meus livros foram muito influenciados pelos livros que eu li de pessoas da indústria. Uhum. Quando eu vim para cá, e aí falaram para mim, você gosta de testes, então você vai ensinar testes? Eu falei, eu vou ler agora os livros da academia sobre testes. E foi aí que eu comecei a ver um monte de práticas sobre testar de maneira sistemática, e práticas fáceis de serem usadas, e eu comecei a pensar, mas puxa, por que a gente não está fazendo isso? Então até o meu curso de teste hoje era uma mistura entre livros da indústria e livros da academia. E aí a sua pergunta sobre é o desenvolvedor o responsável por testar de maneira tão sistemática, ou isso a gente tem que delegar para um time de Q&A, né? Acho que a minha resposta hoje é que o desenvolvedor ele é responsável por fazer o processo de verificação, né? Garantir que o que ele implementou funciona da maneira como que ele espera. E isso quer dizer garantir que o código funciona até quando alguém passar um corner case, né? Um caso mais excepcional como entrada para o programa. Eu vejo a equipe de Q&A trabalhando mais perto de validação, né? Para garantir que a aplicação entrega o que o usuário entrega. Então, uma pessoa que trabalha mais perto do Product Owner, por exemplo, para tentar validar exatamente se é isso que o sistema tem que entregar. E aí, obviamente, como pessoas de QA, elas são super treinadas para quebrar o seu programa, obviamente elas vão explorar, fazer bastante teste exploratório, né, para ver como que isso se comporta. Então, acho que se complementam, né? O desenvolvedor ou desenvolvedora é mais focado em verificação e o Q&A é mais focado em teste exploratório e validação. Entendi, cara. Legal. É interessante essa visão. Parece-me que faz bastante sentido mesmo. E quais técnicas que você acha que, assim, que o pessoal ainda parece não utilizar na indústria, que você acha que dava para, sei lá, amanhã
pessoal já começar a colocar em prática? Nossa, várias. Eu acho que a primeira delas, que a indústria já usa de alguma forma, mas que poderia usar melhor, é a cobertura de código. Porque a gente vê um monte de discussão por aí sobre cobertura de código, e a resposta geralmente é mas puxa vida, eu posso ter 100% de cobertura e não tá testando nada. Ou 95% de cobertura não indica nada. E isso é porque, no fim das contas, a pessoa está olhando para a cobertura de código como uma métrica a ser alcançada. Mas a ideia da cobertura de código, ou teste estrutural, como é o nome no mundo mais acadêmico, é ela complementar os testes que você fez quando você olhou para o requisito. Então, você olhou para o requisito, você testou tudo que você achava que você tinha que testar, explorou de tudo que é jeito o requisito. Aí você quer complementar agora os seus testes, porque talvez você não conseguiu ver tudo no requisito. Aí você roda a ferramenta de cobertura e vê que partes do seu código você não cobriu ainda. E aí você pensa, puxa, não cobri essa parte. Por quê? Puxa, esqueci mesmo de cobrir essa parte. Aí você testa. Ou, não cobri essa parte porque não faz sentido mesmo não cobrir. Passa para o próximo. Então não é sobre o número, né? Mas é mais sobre o que você cobriu e o que você não cobriu em relação aos testes que você fez pensando no requisito, né? E acho que esse é o ponto. Que as ferramentas dão um número para a gente grudou no número, mas não no que está coberto e não coberto. Acho que essa é uma delas. A segunda ferramenta que eu acho que poderia ser bastante utilizada já na indústria é teste de mutante. Qual que é a ideia? A ideia é que você faça uma mudança no seu código de produção de maneira automatizada, né? Então muda, sei lá, um maior igual para um menor e roda os seus testes. Se nenhum teste falhar, quer dizer que, puxa, você esqueceu de testar alguma coisa. Essa é a ideia de teste de mutante. Tem ferramenta que faz isso para você de maneira automatizada. Óbvio que é super trabalhoso na prática, essas ferramentas ainda não são 100% maduras, mas para o mundo Java, por exemplo, se você pegar o Git, PyTest, a ferramenta, né? Você consegue apontar uma classe para ela e ela funciona e vai te dar feedback em, sei lá, menos de 1 minuto. Então dá para você começar a introduzir essas ferramentas no seu ambiente de trabalho. 10 anos atrás talvez não, mas hoje essas ferramentas, apesar de não maduras, já estão quase lá. E uma outra coisa que eu acho que poderia ser introduzido, que eu ainda vejo muito pouco a galera fazer, é teste baseado em propriedade. Então, a gente está muito acostumado a fazer teste baseado em exemplos, né? Se eu passar 10, o programa retorna 20. Se eu passar 20, o programa retorna 30. Então, você escolhe exemplos. Mas você dá para escrever testes que pensam em validar a propriedade. Então, se você tem ali, sei lá, um pedaço do algoritmo que faz alguma coisa diferente, se o número for menor do que 100 ou maior do que 100, você pode tirar uma pancada de entrada menor que 100, maior que 100, e garantir que, sei lá, o programa nunca lança uma exceção, ou que o programa sempre retorna um número que é menor do que X. Você consegue testar essas pré- e pós-condições de maneira muito melhor do que só com pequenos exemplos. Eu acho que complementa muito bem esses testes baseados em exemplos, porque, como deve, eu estou fazendo meu TDD ali, eu pensando na funcionalidade, eu faço baseado em exemplos, porque é mais fácil para minha mente, né? Mas a hora que está pronto, eu vou para esse teste de propriedade e ele vai gerar 1000 casos de teste para mim em 1 segundo e vai explorar muito mais do que eu consigo como humano. Então, acho que são essas 3 coisas que eu acho que já dá para a gente começar a usar. Legal. E é legal, né, Anish? Quando eu comecei a estudar essa parte de teste estrutural, por exemplo, que é análise de cobertura, era uma coisa que ainda não era, assim, quase não tinha na indústria, né? E era uma coisa bem, assim, acadêmica mesmo. E é legal a gente ver hoje em dia, né, como as coisas vão passando mesmo, né, do estado da arte para o estado da prática. Né, eu fiquei feliz quando, já faz tempo isso, até o Eclipse já veio por default a ferramenta com o plugin do JUnit lá, a ferramenta de análise de cobertura. Eu falei, caramba, olha que legal, né? Um negócio que a gente via lá, né, faz tempo. E também teste de mutação, cara, que era uma coisa assim, parecia completamente longe, né, do pessoal começar a utilizar. E você falou do PyTest no Java, e tem o Striker também, que é pro JavaScript, também dá para ser utilizado com TypeScript, e é espetacular. E não sei se você conhece no JavaScript, no TypeScript, tem o Jest, cara, eu achei muito boa essa ferramenta, que na verdade é o framework de teste automatizado, né? É o Jest, é tipo o JUnit pro JavaScript e pro TypeScript. E tinha umas coisas que eu via lá no JUnit, até faz muito tempo isso, o Kent Beck estava desenvolvendo, acho que ele chamava de JUnit Max,
que era, você salvava, ele já rodava os testes automaticamente. Aí quando eu vi o Jest, cara, já tem isso assim, já vem com a ferramenta, você bota um "-watt" lá, toda vez que você salva, o negócio já roda. Então acho que, assim, é legal a gente ver isso, né, que as coisas que a gente veio vendo na academia, né, as coisas realmente vão passando, demora um pouco, né, mas vão passando para a prática. E esse negócio que você falou da análise de cobertura realmente é uma faca de dois gumes, né? O Robert Martin fala que a métrica, a cobertura, esse número, né, essa porcentagem, ela nunca tem que ir para o gerente. É uma métrica que tem que ser utilizada pelos desenvolvedores. Porque senão o cara vai usar do jeito que você falou mesmo, como uma meta, né? Aí o cara fica pensando em 100%, aí às vezes o dev vai fazer o teste lá só para cobrir 100%, né? E não como você disse, né? Que é realmente olhar para o trecho que não está sendo coberto e fazer um teste para cobrir aquele, mas é um teste que tem assertiva, né? Não é só um teste, porque de fato a análise de cobertura tem esse problema. Se você simplesmente rodar aquele código, ele vai dar que cobriu, né? Mas você não fez assertivas, então aquilo lá nem teste né? Você só está rodando, então dá para você, digamos, enganar essa métrica, né? Então esse que eu acho que é o problema. Então o desenvolvedor e os gerentes, eles têm que entender o que aquela métrica quer dizer, senão o cara pode usar de maneira incorreta, né? Você falou dos seus livros, queria que você falasse que livros que você escreveu, quais temas você tratou. E só fazer um comentário então sobre o teste estrutural, Otávio, porque essa argumentação de que você pode enganar a métrica me incomoda bastante, porque você sempre vai achar uma maneira de sacanear qualquer coisa. Exatamente, é verdade. Então, se você está na cabeça que você vai sacanear a métrica, óbvio que ela não vai funcionar. Mas, imagina que você tem uma classe e ela tem 0% de cobertura. Se você, de maneira honesta, falar assim, olha, eu vou agora bater 95% de cobertura nela, com asserções fortes nos meus testes, etc., tem bastante estudo que mostra que quando você começa a passar ali da barreira dos 90% de cobertura, você está pegando uma pancada de bug. Porque faz sentido, certo? Se você realmente cobrir 90% do código, você conseguiu pegar uma pancada de bug que poderia acontecer. Uhum. Então, mesmo assim, se você mirar para a métrica, vamos supor que você não conhece muito bem como fazer teste estrutural, se você mirar para a métrica de maneira honesta, ela vai te dar algum retorno. Sim. Né? Então, eu realmente não entendo quando a pessoa pensa no lado de sacanear a métrica, porque para mim não faz sentido, né? Você pode sacanear o que você quiser. Exatamente. Tem razão, faz todo sentido. E aí a sua pergunta foi sobre os meus livros, né? Uhum. Eu tenho alguns livros publicados pela Casa do Código. O meu primeiro foi um livro sobre TDD. Foi um livro que nasceu da minha dissertação de mestrado, então eu basicamente peguei tudo que eu aprendi no meu mestrado e eu escrevi de maneira com que fosse para praticantes, né, sem questões de pesquisa, direto, olha, isso aqui que eu observei, se você fizer isso vai ser legal e tal. Então foi muito baseado na minha experiência como desenvolvedor e o que eu observei quando eu fiz o meu estudo no meu mestrado. Então, minha pesquisa foi sobre TDD. Aí eu acabei escrevendo um depois para a Casa do Código também, que eram sobre diferentes ferramentas de testes automatizados, porque no fim o desenvolvedor tem que saber JUnit, tem que saber Selenium, tem que saber sei lá mais o que, tem que saber escrever um teste que envolve banco de dados, então talvez você queira usar um banco de dados em memória, etc e tal. Então é um livro mais de ferramenta. Aí eu escrevi um que eu tenho bastante orgulho, e as pessoas comentam bastante no LinkedIn sobre esse livro, até mais do que o meu livro de 3D, que é um livro de programação orientada a objetos e Solid, boas práticas de OO. Eu recebo tanto feedback sobre esse livro que me deixa muito feliz. E, pela Casa do Código, eu acabei publicando também um livro de introdução a C, porque em algum momento eu criei um curso de C para a Alura, e alguma empresa queria um livro, e aí eu transformei o meu curso num livro. Então, é introdução à programação usando linguagem em C, que quando a gente começou a fazer faculdade, geralmente era a linguagem que você aprendia, né? Exato. Hoje todo mundo aprende programação com Python, então esse livro talvez não sirva mais para quem quer começar a aprender a programar. Mas eu continuo ensinando em C, cara. Legal. Aí vocês usaram o Python para ensinar a programar? Não. Aqui em Ciência da Computação a gente ensina Java. Ah, vocês usam Java. Mas a gente também ensina programação para as outras faculdades, então para todo mundo que não faz Ciência da Computação. E aí para essa galera a gente ensina Python. Entendi. Faz sentido. E em termos de livros, só para complementar, ano passado, por causa do corona, eu tive que mudar o meu curso rapidamente
para o mundo online, eu peguei minhas notas de aula, que eram super informais, e coloquei aberta num site, sttp.site é o link, e eu recebi um feedback muito legal. Então, desde então, eu tenho trabalhado num livro muito mais formal e mais bem escrito, que se tudo der certo, eu lanço ele agora por volta de agosto, talvez setembro, outubro, depende. Eu estou nesse momento procurando uma editora internacional, porque o livro está em inglês, para publicar, então com certeza esse ano vai ter um livro novo meu sobre testes, que contém essa minha visão atual, né, onde teste primeiro te guia o movimento e depois teste para achar bug e depois eventualmente teste inteligente com ferramentas como teste de mutação, geração automatizada de casos de teste, etc. Então vai ser um livro bem legal, acho que ele contém toda a minha visão atual de testes. O meu livro de TDD foi escrito em 2012, vai fazer 10 anos, né? Então muito do que eu escrevi ali já não bate mais com a minha visão de hoje, né? 10 anos depois sou muito mais maduro. Uma versão nova vai chegar. Ah, que legal, cara. Parabéns aí. Vamos. Quero ver. Eu acho que eu acho, não, tenho certeza. Eu acessei esse seu livro, a parte que você colocou no site. E, inclusive, eu acho que eu peguei umas partes lá eu citei pro meu curso de teste lá que eu dou aqui na Unifesp, mas legal, cara. Depois você me passa os links também para eu colocar na descrição do vídeo, o pessoal quiser conhecer os livros. Eu achei legal isso que você falou do livro de Solid e de programação orientada a objetos, porque é uma coisa engraçada. Me parece que era uma coisa que era para ser meio básica, né? Essa parte de modelagem orientada a objetos, mas eu tenho a impressão que o pessoal hoje em dia está entrando para a indústria sem esse conhecimento de modelagem e tal. O que você acha disso? Você acha que essa impressão minha realmente é assim mesmo? E como que a gente poderia fazer para ajudar o pessoal? Vocês têm curso aí em Delft de modelagem, assim ou não? Não do jeito que eu gostaria. Porque no fim das contas, aprender ali as funcionalidades de uma linguagem O é relativamente fácil, né? Entender o que é polimorfismo, o que é uma interface, é fácil. Agora, aplicar isso para um problema complexo é complicado, né? Então, imagina uma regra de negócio que tem 30 possíveis variações e dentro dessas 30 possíveis variações você tem mais 30, 20 variações. Aí que a modelagem começa a pesar. Então, é difícil mesmo. São tópicos mais avançados. E a minha sensação é que a gente tem muito trabalho de fundação em orientação a objetos. Né, explicando para a gente, olha, classes têm que ser pouco acopladas, têm que ser muito coesas, interfaces são legais por causa disso e daquilo, mas tem muito pouco trabalho mostrando na prática como aplicar isso. E, em particular, é por isso que eu acho que os livros, por exemplo, o mesmo livro de DDD do Evans, acho que uma grande contribuição dele, do meu ponto de vista, foi que ele mostrou para a galera na prática como que é refletir e modelar um sistema complexo, né, usando linguagens OO. Ou o livro do Bob Martin mesmo, né, aquele Agile Principles, Practices and Patterns, nunca lembro a ordem dos 3 P's ali, mas também foi um livro que mostrou todas essas coisas aplicadas com exemplos um pouquinho mais reais. E foi o que eu tentei fazer no meu livro de Solid. Então, eu tento ensinar qualquer princípio de O com exemplos mais reais. Olha, a gente vai calcular imposto, tem 30 regras de imposto diferentes, como que a gente pode compor esses impostos? E aí a gente vai discutindo isso no livro. Então acho que é isso que falta hoje na literatura mais pragmática, sabe? Mais exemplos reais e menos abstração. É isso mesmo, eu tenho a impressão que o pessoal, assim, não tem esse conhecimento e ainda mais essa parte de arquitetura, parece-me que o pessoal está bem confuso assim, onde que eu coloco essa lógica, essa regra de negócio, ao passo que se você soubesse modelar, assim, pega um domínio, assim, e cria lá as suas classes e faz as interações entre elas e tal. Parece-me que está faltando isso daí. O pessoal está fazendo, por exemplo, se ela bota tudo no controller, né, e depois a aplicação vai evoluindo e aí o cara não consegue fazer alteração porque está tudo, né, acoplado, está tudo dentro do próprio controller. Eu tenho sentido isso, que está faltando esse... eu até falei lá numa live que eu fiz com o pessoal da Rocket City, né? Eu falei assim, acho que a gente tem que voltar aos fundamentos, né? Tem até esse livro do Bob Martin, que é
Clean Agile, acho que é Back to Basics, que ele fala isso, né, que ao longo do tempo parece que foi se perdendo a ideia que o desenvolvimento ágil é muito baseado na parte técnica, né, no desenvolvedor, né, na excelência técnica, e virou uma coisa mais de processo, né, que é a questão do Scrum e tal. Não que isso seja ruim, e essa parte de processo ágil, eu acho que é muito boa mesmo, mas parece que se perdeu essa parte da prática e da técnica mesmo, né, do desenvolvedor. E isso estava no começo lá, né, que foi um bando de desenvolvedor que se juntou para falar, né, o que eles achavam bom e tal, e era mesmo uma coisa bem prática, não tanto de processo, né, e parece que a coisa degringolou um pouco, assim, para essa área, né. E é isso que eu gosto do livro do Evans, né? Que ele faz essa discussão de mostrar de que, olha, a modelagem é difícil, você vai tomar uma decisão, ela vai ser ruim, você vai ter que melhorar e aprender com o domínio e ir melhorando. E uma coisa que eu também estava discutindo esses dias com o Alberto, né? Eu e o Alberto, a gente sempre discute essas coisas, é que eu tinha a sensação que em algum momento nós discutimos muito camadas, né? Então, pensava em modelagem, você estava pensando ali em ter uma camada de, sei lá, de negócios, uma de banco de dados, uma de sei lá o quê. Então ali a galera até às vezes tinha abstração demais, né? Camadas demais. Mas a hora que chegava no domínio, o cara tinha ali classes só com getters e setters, e todas as regras de negócio num controller, como você falou, numa classe service. Eu lembro que muitos anos atrás, como que o mundo do Microsoft chamava, BLL, não era? Business Logic Layer. E onde precisava de abstração, né, que era realmente no domínio, para fazer aquilo ser flexível e tudo mais, não tinha. Uhum. Exatamente, é difícil. Acho que é ali que a gente tem que trabalhar para melhorar. Apesar de que talvez eu esteja um pouco enviesado, mas as últimas empresas que eu tive contato, a modelagem tem acontecido de maneira muito mais forte do que, sei lá, em 2010, quando eu entrei na Kaelon e comecei a visitar empresas pela Kaelon e conversar com desenvolvedores lá fora. Então, acho que até nisso está melhorando, mas muito a melhorar ainda, eu acho. Eu não sei, às vezes eu acho legal essa parte, por exemplo, esse mundo do JavaScript, que deixou muita coisa rápida, mas às vezes eu acho que nessa comunidade o pessoal ainda não aplica muito esses conceitos para fazer modelagem, acaba tendo isso que você falou de modelos anêmicos, né, que ou se só tem só get-set ou se só tem os dados lá mesmo, né, e a lógica mesmo está deslocada, né, não está no domínio. Então parece-me que é uma coisa que vale a pena a gente investir para ensinar o pessoal e realmente melhorar nesse sentido. Eu queria falar um pouquinho sobre a sua pesquisa. O que você tem trabalhado agora? Como que é? Porque eu acho que eu vi algumas coisas que vocês fazem aí, que tem aquele outro professor, como que é o nome dele mesmo, que trabalha bastante com você? Tem o Ari Van Dursen, tem o Andy Zeidman. Vocês têm bastante, pelo menos alguma colaboração com a indústria e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a pesquisa que você está fazendo, o que vocês fazem que é com interação com a indústria e tal. Eu tenho interesses muito amplos em engenharia de software, então eu tenho trabalhos em várias áreas diferentes. A minha grande paixão sempre foi teste, né, e manutenção, né, qualidade de código de maneira geral, né, manutenção e evolução. E geralmente os meus trabalhos eles são ou mais empírico, no sentido de tentar entender como que o desenvolvedor está aplicando uma técnica X e tentar aprender com essas observações e aí gerar sugestões, melhorias, né, do que fazer. Um paper que eu escrevi há uma semana atrás, por exemplo, aliás, com participação de um monte de dev brasileiro que me ajudou, muito obrigado, aliás, a todos vocês, eu observei a galera escrevendo teste, eles filmaram, eles pensando, refletindo sobre testes, eu observei, e eu escrevi uma série de guidelines sobre como testar melhor. Esse é um tipo de trabalho. O outro tipo de trabalho que eu tenho feito bastante é tentar criar ferramentas para ajudar o desenvolvedor ou a desenvolvedora a tomar decisão de qualquer coisa. E essas ferramentas têm se baseado muito em ou aprendizado de máquina ou inteligência artificial. Então, por exemplo, eu escrevi um paper há 1 ano e meio atrás, onde a gente pegou um monte de repositório de código, pegou métodos que foram refatorados
treinou um modelo de machine learning para sugerir métodos para serem refatorados no futuro. Então, pense em métodos que sofreram um extract method. A gente coletou talvez 100 mil refatorações no GitHub de extract method, a gente deu para o modelo aprendeu e o modelo passa a recomendar essa refatoração no futuro. O meu aluno de doutorado, G. Anderson, brasileiro também, ele acabou de publicar um paper onde ele sugere quais métodos tem que ter uma linha de log. Então, a gente coleta um monte de método que tem log, um monte de método que não tem log, dá os dois para o modelo aprende as características dos métodos e recomenda futuros métodos que precisam de log. Esse trabalho, em particular, foi feito junto com a indústria. Aqui a gente tem algumas parcerias. Aqui eu trabalho com mais frequência a Adyen. A Adyen é um unicórnio de pagamento. E é basicamente um gateway de pagamento. Então, se a sua empresa quer pagar no mundo inteiro e não quer ter que lidar com cada país diferente, você integra com a Adyen se vira com qualquer país aí para fazer o pagamento. Eles são gigantescos. Eu nem sei o valuation da empresa, eu vou chutar 10 bilhões de dólares. Eles são gigantescos, são o maior unicórnio holandês, aliás. E a gente tem muita colaboração com eles. Então, o Jean está trabalhando, o doutorado dele é junto com a indústria, então tudo que ele faz é junto com a indústria, com essa empresa. Um outro trabalho que eu fiz com a Adyen foi a gente sugerir um algoritmo baseado em busca, então um algoritmo genético, que tenta sugerir onde as classes têm que estar no seu sistema. Então imagine um sistema que tem 400 módulos diferentes, módulos todos acoplados entre si. A pergunta é, a gente consegue diminuir o acoplamento entre os módulos? Manualmente você não consegue olhar, porque você tem, sei lá, 70 mil classes, 50 mil classes. Então a ferramenta está tentando otimizar e diminuir acoplamento, aumentar a coesão. Então são essas duas linhas de trabalho hoje, estudo empírico e ferramenta que tenta usar a inteligência artificial ou aprendizado de máquina. Uhum. Muito legal, cara, espetacular. Depois se você puder colocar links também para os seus artigos aí, os mais novos e também os que você achar mais legal, que o pessoal pode usar mesmo, né? E eu acho muito legal esse tipo de pesquisa, né, cara, que realmente você oferece alguma coisa mesmo para a prática, o pessoal pode usar agora, né? Você dá um modelo desse, né, de machine learning que aprendeu com várias classes aí, como, sei lá, fazer qual classe qual função que você vai ter que fazer o extract lá, né? Qual método você tem. Isso aí é uma coisa bem útil mesmo. E então acho bem legal esse tipo de pesquisa, bem aplicada, que você realmente já consegue ver o impacto rapidinho, né? E sabe que isso é uma decisão, Otávio, que eu tomei em algum momento da minha carreira, e acho que foi depois que eu fiquei mais velho, que em engenharia de software você tem muita opção do tipo de pesquisa que você pode fazer, né? Você pode ser super teórico e você pode ser super prático. E eu acho que eu sou alguém que gosta de ficar um pouco no meio, sabe? Não é a minha praia mesmo fazer contribuição teórica para a área, apesar de que eu sou apaixonado por quem faz e eu amo o tipo de paper que essa galera publica. Mas me atrai um pouco mais tentar pegar alguma ideia e aplicar e ver se funciona na indústria. E é isso que eu vejo, por exemplo, agora com papers de machine learning, aprendizado de máquina para engenharia de software, onde muita gente tem ali contribuído com o fundamental. E o que eu tenho feito é pego os modelos mais simples que eu vejo por aí e tentando na indústria. Então, por exemplo, no paper do G. Anderson, uma coisa que ele faz muito legal é verificar se você treinar um modelo com dado do open source, né, porque tem muito, né, então é fácil treinar, você pega do GitHub, se o modelo que é treinado olhando o método do open source, ele funciona num sistema industrial, né? Ou o que um outro aluno meu está fazendo com refatoração. Essas refatorações que o modelo sugere, o desenvolvedor concorda? Não importa se o modelo é bom ou não no número controlado ali, importa se o dev vai gostar dessa sugestão. Então, é uma decisão que eu tomei, em algum momento eu falei, será que eu estou certo? Mas eu estou, porque é o que me dá mais prazer, sabe? É ver se essas coisas um dia vão funcionar na prática mesmo, né? E tentar responder essas questões agora. Funciona agora ou não funciona agora? Legal, muito bom. É porque, cara, a nossa área ela é muito aplicada, não dá para você fazer um negócio muito melhor. É claro, eu também, como você, eu gosto dessa parte mais teórica também, acho que tem valor, e tem muita coisa que veio daí, né? Se você pensar
sei lá, nos princípios sólidos lá tem, né, pelo menos uns dois dali, né, que veio da academia mesmo, de coisa mais teórica, né, que nem Liskov Substitution Principle, né, se for ler mesmo, né, de onde que saiu isso aí, uma coisa bem teórica mesmo, de orientação a objeto, né, e também os do Bertrand Meyer, né, que também, assim, você estava falando que viu até uma palestra dele ontem, né, eu vi lá no Twitter. Então, que é um cara, assim, bem acadêmico, né, mas, quer dizer, que tem contribuição direta na prática, né, então, mas eu acho legal isso, né, que você realmente tem esse cuidado para fazer coisas que fazem sentido para os devs mesmo, para o pessoal da prática. Acho bem legal, isso é bem louvável, né? E acho que esse é o meu papel mesmo para a sociedade, né? Porque eu tenho um embasamento em ciência da computação bom, então eu consigo ler o paper teórico e tentar transformar isso em alguma coisa que pode ser aplicada para uma empresa de software. Né? Porque o desenvolvedor ali, que talvez não tenha uma formação de ciência da computação, ele vai ter um pouco mais de dificuldade para entender um paper que propõe um algoritmo genético para buscar X ou uma arquitetura de machine learning meio doidona. Então, acho que eu faço bem essa transição, né, de, olha, isso aqui está funcionando ali e funcionou em coisa pequena. Eu pego aquilo, simplifico um pouquinho e tento ver se funciona na indústria. Então, isso me agrada muito, sabe? Fazer essa ponte, me dá muito prazer fazer isso. Sim, muito legal. Eu sinto mesmo, porque o nosso treinamento de ter feito mestrado, doutorado, eu acho que nos dá essa facilidade para entender as coisas. Às vezes um dev, eu já percebi isso, pega lá mesmo um livro desse pessoal da prática mesmo, pega um Clean Architecture lá do Robert Martin, eu sinto que o pessoal tem dificuldade de entender, e porque de fato a pessoa não foi treinada para isso, né? Então acho que a gente pode ter, acho que bem legal essa sua visão, que a gente pode ter esse papel mesmo de traduzir as coisas, né? De dar as coisas mais mastigadas, talvez. Né? Eu vejo que o meu canal também tem esse serviço, entendeu? Porque, de fato, né, a gente tem essa formação mais aprofundada, mas a gente pode pegar e traduzir isso daí, né, para o pessoal da prática e transformar em coisas que eles podem realmente utilizar, né? Atuar em cima. Então, e a vantagem é que o contrário também é real, né? Porque o cara que está programando o dia inteiro, ele conhece um monte de framework que eu nunca ouvi falar e ele tem um monte de problema que eu nunca ouvi falar. Então, quando ele me conta, eu aprendo sobre aquilo, eu tento usar o que eu sei de pesquisa para entender melhor o problema dele, para, né, quem sabe, fazer uma ferramenta. Então, eu gosto muito de estar no meio do caminho, onde eu entendo um pouquinho dos dois lados, os dois me contam o que estão fazendo e eu, ok, vamos tentar combinar isso, né? Então, eu gosto bastante de estar nesse meio caminho, né? Então, às vezes eu falo, puxa, eu não sou nenhum pesquisador teórico, nenhum dev de verdade. Né? Eu não sei se uma empresa de desenvolvimento vai me contratar hoje, porque eu não sei uma pancada de framework que a galera usa. Então, eu tô meio que nesse meio termo. Mas é legal, né? Eu tô meio que... eu gosto. Tô me divertindo por enquanto. Legal. Eu tenho até, acho que no seu perfil do Twitter lá, que você falou que é um cara muito teórico para indústria e muito prático para academia, uma coisa assim, né? Achei legal essa definição. Essa frase me define, com certeza. Muito bom. Excelente, cara. Você tem quais são os planos para o futuro aí? Sua ideia é realmente continuar na academia ou você não tem planos tanto a longo prazo? Em termos de pesquisa também, tem alguma coisa que você está pensando em pegar, que você ainda não mexeu? Quais são os planos aí que você tem? Meus planos atuais, eles são continuar na academia. Eu gosto da liberdade que eu tenho, gosto bastante. Só que o que eu queria conseguir fazer ainda mais é mais parceria com a indústria. E elas têm acontecido, eu tenho conversado com bastante empresa aqui, mas quem sabe num futuro, não a curto prazo, mas a médio prazo, talvez até abrir uma empresa para tentar fazer esse meio campo entre academia e indústria. Porque me agrada e acho que eu sentiria muito prazer em fazer pesquisa aplicada dentro de uma empresa, sendo contratado talvez como um consultor para essa empresa, esse tipo de questão. Isso é uma coisa que tem na minha cabeça, quem sabe num futuro. Pretendo continuar escrevendo livro, de tudo que eu aprendi e tentar converter isso de uma maneira mais fácil para os desenvolvedores e desenvolvedoras entenderem. Tem um livro na minha cabeça, que eu já conversei com uma brasileira também da academia,
Não vou revelar nomes e títulos ainda para a próxima vez que você me convidar para o canal, que também é uma coisa que eu acho que a indústria tem que começar a usar, que a academia faz muito bem. Então, pretendo continuar fazendo isso. E acho que esses são os meus planos nesse momento. Legal, excelente. Cara, tá bom. Muito obrigado aí, Anish, pelas ideias aí. Acho que com certeza a gente pode combinar mais para frente. Tem muitos assuntos para tratar, tem muita coisa para a gente conversar. E também, assim, o meu canal tem muita gente da indústria, né? Então, o pessoal vendo o nosso bate-papo, talvez, né, pode se interessar e entrar em contato com você. E eu ficaria feliz se isso acontecesse também. Então, obrigado, cara. E queria que você colocasse qual que é uma mensagem final aí. Qual que é o seu recado aí para os desenvolvedores, desenvolvedoras, pessoal os pesquisadores também, porque, né, também temos aí na audiência o pessoal da academia também. Qual que seria o seu recado final aí? O meu recado final é que tanto a indústria quanto a academia, elas são amigas e não inimigas, e quanto mais a gente trouxer esses dois mundos para perto, melhor. Então, se você é desenvolvedor ou desenvolvedora, tenta entender o que a academia está fazendo, tenta ler um paper da academia, tenta ir no Brasil, por exemplo, no CBSoft, que é um evento da academia brasileira que é super legal. E se você é da academia, tenta ver o que a indústria está fazendo, vai numa QCon, numa TDC da vida, lê um livro de um praticante, né? Vai ler Martin Fowler, vai ler Robert Martin, etc, etc, etc. Porque esses dois mundos têm que conversar mais. Esse é o meu recado final. Boa, obrigado, magnífico.